Mantenham-se atentos àquilo que Deus tem a falar conosco nessa manhã. Não resista à palavra, não resista à presença do Espírito Santo de Deus. Nós temos vivido momentos muito complicados, muito difíceis, mas nós precisamos sempre entender que precisamos olhar para o alto, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, é do Senhor que vem a nossa paz, é no Senhor que nós encontramos o aconchego, o lugar onde nós podemos descansar, porque está cansativo. É cansativo viver neste mundo diante de tantas perdas, tanta tristeza. Nós encontramos alegria na palavra do Senhor. Nós encontramos alegria nos momentos de comunhão. Eu sou grato a Deus por nós podermos voltar a estes momentos em que a igreja está reunida, né? Nós ficamos até o mês de setembro só tendo os nossos cultos virtuais. De setembro para cá nós já pudemos voltar com a igreja aberta para que os irmãos pudessem se reunir. Temos infelizmente alguns irmãos que não podem estar conosco ainda, né? Mas nós oramos a Deus pela vida de cada um deles que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. Agradecemos ao Senhor pelas nossas famílias, né? Como é importante nós agradecemos a Deus pela família que nós temos. E como é importante nós cuidarmos da nossa família. E o cuidar não é só em questões de cuidar da casa, ou cuidar da segurança, ou cuidar do que comer ou do que beber, mas é cuidar das emoções, é cuidar para que corações não se entristeçam, é cuidar para que as pessoas não se sintam sozinhas dentro da nossa casa, mas que nós possamos ser realmente o lugar de aconchego, de acolhimento um para o outro, que possamos dialogar, que possamos compartilhar, que possamos orar juntos, que possamos desfrutar de momentos em que a família reunida tem momentos, no caso, individuais de oração, de sua busca particular, mas também de momentos coletivos, em que a família se reúne para conversar, para orar, para interceder, para invocar o nome do Senhor para o seu lar, para o seu relacionamento e por pessoas da nossa família, da nossa igreja, vizinhos, outros que têm passado por dificuldades. Nós precisamos entender isso. Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã um texto que se encontra em Gênesis, no capítulo 28. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história do Jacó, né? Nós conhecemos o Jacó de longa data, né? Mas hoje eu quero me focar um pouquinho no sonho de Jacó. Quero compartilhar com vocês o sonho que ele teve e o impacto que esse sonho teve na vida deste homem, né? O texto se encontra em Gênesis capítulo 28, nós vamos ler a partir do verso 10. Gênesis 28, a partir do verso 10. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba rumo a Padã Arã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar ali e passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. E enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu anjos de Deus que subiam e desciam por essa escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus do seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu darei a você e aos seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei onde quer que vá. Um dia trarei você de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que lhe prometi. E então Jacó acordou e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse:
Como é temível este lugar! Não é outro senão a casa de Deus, é a porta dos céus. E na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou uma pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como uma coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. E então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa do meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus, e esta coluna memorial que eu levantei será o lugar de adoração a Deus. E eu entregarei a Deus a 10ª de tudo que Ele me der. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, te agradecemos porque é através dela uma das formas pelas quais o Senhor fala ao nosso coração. Nos dá o entendimento desta palavra nesse momento, que cada coração que ouviu esta leitura, Senhor, possa estar aberto para receber mais do Teu Espírito Santo, possa ser tratado pelo Senhor e possa compreender de que o Senhor está neste lugar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. A casa do Senhor, Betel. Mas para chegar na casa do Senhor, o texto que nós lemos começa dizendo que nesse meio tempo do quê? O que é que estava acontecendo neste meio tempo? Quando a palavra começa dizendo, neste meio tempo, Jacó partiu de Berseba para Padã Arã. Ele está nos dizendo que ele saiu de um lugar para outro. Por que ele saiu de Berseba? E aí a gente tem que dar uma olhadinha para trás na história de Jacó. Quando nós olhamos alguns capítulos para trás, nós vemos que houve um grande problema na sua casa, por uma questão de seus pais terem preferência de filhos, e isso trouxe o caos para dentro de casa. A mãe gostava mais de Jacó, o pai gostava mais de Esaú, e houve aquele problema, porque sempre que existe esse tipo de preferência dentro do lar por parte dos pais, nós causamos guerra entre os filhos, despertamos raiva de um para com o outro. E nesse meio tempo, nesta vida familiar de Jacó, ele já havia enganado o seu irmão Esaú quanto à questão da primogenitura, fazendo com que o irmão vendesse o direito de ser o primogênito por um prato de lentilhas. E depois ele enganava o seu pai para ser abençoado, tendo a sua mãe como a grande articuladora de um plano. E ele recebendo todas as bênçãos que era para o seu irmão Esaú, a palavra do Senhor fala para nós, lá no verso 27, no capítulo 27, verso 41, que daquele momento em diante, Esaú passou a odiar Jacó, porque seu pai o havia abençoado. Começou a tramar, em breve o meu pai morrerá, e então matarei o meu irmão Jacó. Jacó tinha uma sentença de morte por parte do seu próprio irmão, por causa das atitudes que ele teve dentro do seu lar. Então os pais sentaram e falaram, bem, é melhor que ele vá embora, porque se ele continuar aqui, Esaú o matará. Você já parou para pensar esse tipo de lar? Por isso que eu comecei hoje com uma oração, orando pelas famílias, pelos enfermos, porque muitas famílias também estão doentes, com essa questão de preferir um em deferimento do outro, despertando o ódio de um filho para com o outro, despertando a rebeldia dos filhos. Uma casa desfeita, um lar desfeito. Um filho ficou para tramar a morte do outro, enquanto o outro fugiu com medo de ser morto. E os pais, de certa forma, ficaram sem os filhos. Foi exatamente quando nós começamos o texto, nesse meio tempo, ou seja, no meio tempo, enquanto os pais orientavam, olha,
vai para Padã Arã, você vai ficar lá na casa do seu tio Labão, e lá você vai se casar com uma mulher que seja da nossa tribo, da nossa descendência. Não faça como seu irmão Esaú, que casou com cananitas, porque eu não aguento mais essas mulheres que não conhecem o Senhor. Porque Esaú já havia se casado com 2 mulheres que não serviam ao Senhor. E era um peso, uma tristeza no coração dos pais. E Esaú ouviu essa orientação que foi dada para Jacó, ir para a casa de Labão e encontrar uma moça que seja da linhagem, da família deles, para se casar, porque eles não aguentavam mais mulheres que não eram, que não serviam a Deus. Quando Esaú ouviu isso, ele ficou com mais raiva ainda. Sabe o que ele fez? Arrumou mais 2 mulheres. Foi lá na casa de Ismael, que não era da descendência de Abraão, né? da descendência de Isaque. Foi na casa de Ismael e se casou com mais 2 mulheres, para a maior tristeza do coração dos pais. Nesse meio tempo, enquanto Jacó caminhava rumo a Padã Arã, pensa como é que estava a cabeça do Jacó e o coração dele. Imagina você na situação dele. Você não pode voltar para casa, porque o teu irmão quer te matar, porque você fez coisas que não deveria. E agora você está indo para uma terra que ninguém te conhece, para encontrar um tio que você nunca viu, com a esperança de se casar com uma prima que você também nunca viu. E nesse meio tempo, cansado da caminhada, desgastado emocionalmente por aquela avalanche de emoções que toma o seu coração e a sua mente, ele para ali no meio do deserto, vai descansar um pouco. Porque muitas vezes nós temos o péssimo hábito de, quando a gente está cansado, a gente desiste das coisas, quando na realidade a gente precisa parar para descansar. Quando a gente para descansar, assim como Jacó parou aqui, é interessante que nós muitas vezes paramos para descansar, e aí descansamos na nossa cama, né? Uma cama gostosa, quentinha, com um travesseiro aconchegante. E às vezes a gente reclama que o travesseiro é baixo demais, é alto demais, não está acomodando bem a cabeça. Jacó teve que descansar da sua caminhada, tentar descansar as suas emoções e a sua mente no deserto, deitado no chão, tendo uma pedra como um travesseiro. E aí os estudiosos judaicos, eles contam um midrash. Midrash é como se fosse uma parábola, né? Eles falam que houve naquele momento uma grande disputa entre aquelas pedras que estavam ali, para decidir qual delas iria ter o privilégio de acolher a cabeça de Jacó para descansar naquele momento. E isso nos ensina que muitas vezes as pedras estão mais sensíveis do que nós, seres humanos, quanto ao sofrimento alheio. Às vezes, quando nós vemos alguém sofrendo, simplesmente falando: que Deus te abençoe, mas te abençoe bem longe de mim, para eu não ver nem você chorar. Nesse momento, a pedra se colocou à disposição para acolher, para que ele pudesse descansar a sua cabeça naquele momento, uma cabeça que estava a 1000, né? Quantos de nós aqui não estão com a cabeça a 1000 com esse momento de pandemia, né? Tantas coisas para fazer, para aprender, para se reinventar, para tentar fazer diferente, para tentar alcançar o outro. Quantos pastores não tiveram as suas igrejas fechadas por questões financeiras, por questões de membros que não conseguiam se adequar à questão tecnológica e não podem receber visitas? Como é que está o coração e a mente dessas pessoas? E quantos irmãos perderam, né? As igrejas fecharam, esses irmãos perderam a comunhão com aqueles irmãos de longa data, e agora ou buscam se encaixar em novas igrejas, ou muitos deles acabam simplesmente esfriando no seu amor por Cristo. E no momento em que ele deita a sua cabeça naquela pedra, ele tem um sonho. Ele sonha e imagina um sonho em que ele vê uma grande escada.
Aí o Roger pensa, ele vai construir o quê? Nada, irmão, não vai construir nada. É uma escada que liga o céu à terra, e nessa escada anjos de Deus subiam e desciam. Alguns estudiosos dizem que essa escada representa as nações que viriam posteriormente, que se levantariam e cairiam. Egito, Babilônia, Assíria, Medo-Persas, romanos, gregos, todos eles iriam se levantar como grandes nações, dominar uma parte do mundo antigo por um período e depois elas cairiam. Mas dentre todas elas, diante deste sonho, a nação de Israel prevaleceria. Porque Deus estava com ela, porque nesse momento do sonho, ele olha essa escada, anjos subindo e descendo, e no topo da escada ele vê o Senhor. Ninguém mais, ninguém menos do que o Senhor Jesus. E ele tem esse encontro com Jesus, no meio do deserto, no lugar em que ele estava sozinho, porque ele achou que estava sozinho, né? Ele saiu de casa sozinho, indo para Padã Arã, e no meio do deserto, cansado da viagem, física, emocionalmente, espiritualmente cansado, ele para descansar. Bem, eu estou sozinho, vou descansar. E num sonho, ele é levado à presença do Senhor. E ali, na presença do Senhor, o Senhor diz para ele, olha, eu sou o Deus do seu avô, Abraão. Eu sou o Deus do seu pai, Isaque. E essa terra em que você está deitado agora, em que você está descansando a sua cabeça aí nessa pedra, essa terra, esse lugar todo, eu prometi ao seu avô Abraão, e agora eu vou dar ela para você. E olha que coisa linda que Deus fala para ele, né? Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e da sua descendência. É uma promessa que ele já havia feito para o avô Abraão. Abraão foi fiel ao Senhor, essa promessa foi estendida a Isaque. Isaque foi fiel ao Senhor, foi estendida a Jacó. E assim, de geração em geração, o Senhor vai renovando a sua promessa àqueles que guardam a sua palavra, que guardam a sua intimidade. Isaque, não sei se ele havia falado de Deus para Jacó ou não, mas Deus foi e se apresentou para ele. Eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. E eu estou agora aqui para ser o seu Deus. Porque o Deus de Abraão é diferente do Deus de Isaque. E que é diferente do Deus de Jacó. Porque Deus se revelou a Abraão de uma forma. Deus se revelou a Isaque de outra forma. E agora ele se revela a Jacó de um outro jeito. Não entendi, pastor. Imagina você, quando a gente olha a história de Abraão, Abraão ia ofertar Isaque, não é? Imagina o Deus de Abraão. Eu vou ofertar o meu filho para o Senhor. E o Isaque, deitado, amarrado, para ser a oferta. Esse é o meu Deus? E naquele momento, o Senhor conheceu o coração de Abraão e conheceu o coração de Isaque. E proveu o cordeiro para o sacrifício. Então Deus se revelou para um de uma forma e para outro de outra. Assim como Ele faz comigo e com você. A forma como Ele se revela para mim é diferente da forma como Ele se revela a cada um de vocês. O jeito como Deus fala comigo é diferente do jeito como Ele fala com cada um de vocês. E nós precisamos conhecer este Deus. E Ele diz que todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e da sua descendência. Se Deus quer fazer de você uma bênção, para que você seja um abençoador, uma abençoadora. Deus quer trabalhar no seu coração, na sua mente, para transformar você no propósito dEle, no projeto que Ele tem para você, a fim de que você seja um canal de bênção, de graça na vida de outras pessoas. E Ele diz mais, olha, não vou fazer só isso em você, mas também na sua descendência, os seus filhos. Se você for uma bênção nas minhas mãos, eu vou abençoar os seus filhos, para que eles também sejam.
desde que eles me obedeçam, desde que eles caminhem nos meus caminhos. E a gente às vezes fica com medo, né, dessas promessas de Deus. Ele fala esse negócio de ser uma bênção, de ser abençoado e de ser uma bênção, esse negócio é meio complicado, não é não? E aí o Senhor fala assim, mas fica tranquilo, você não precisa ter medo. Por que eu não preciso ter medo, Senhor? Porque eu estarei com você e vou te proteger aonde quer que você vá. E eu não te deixarei enquanto não tiver terminado de te dar tudo o que eu te prometi. Olha a promessa do Senhor. Eu vou estar com você, eu vou te abençoar e eu não vou te deixar enquanto eu não cumprir na sua vida tudo aquilo que um dia eu te prometi. O nosso problema é que às vezes a gente quer que Deus cumpra coisas que Ele não prometeu. Então nós precisamos ter um encontro com Deus. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor para diferenciar o que é que o Senhor me prometeu e o que é que eu queria que fosse feito. E que Deus não prometeu, é uma vontade minha. E à medida que esse encontro acontece, imagina você ter um sonho desse, né? Quando foi a última vez que você sonhou com Deus assim? Quando Deus falou com você de um jeito que você acordou na hora e você falou assim, certamente, eu tenho certeza, o Senhor está neste lugar, Deus está aqui. Quando foi a última vez que você teve plena certeza de que Deus estava realmente no lugar onde você estava e que você ouviu plenamente a voz de Deus? Deus falando com você e você, certamente Deus está aqui. Muitas vezes a gente canta, né? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, né? Mas será que isso é verdade do nosso coração? Ou será que nós falamos da boca para fora? Será que nós temos certeza mesmo que Deus está aqui? Será que você tem certeza que Deus está aqui nessa igreja, nesse momento, nessa hora, falando com você? Será que você tem essa certeza no seu coração? Porque se você tiver dúvida, nada do que nós estamos falando aqui, você vai deixar chegar no seu coração. Porque de certa forma a dúvida nos leva a endurecer, a resistir à palavra do Senhor. Mas será mesmo que Deus está? Será que Deus está falando? Será mesmo que é Deus quem está falando ou será que é o pregador? A palavra do Senhor me diz claramente: Deus, certamente o Senhor está neste lugar. E eu não tinha percebido. Por que nós muitas vezes deixamos de perceber a presença de Deus em algum lugar? Porque muitas vezes o nosso coração não está em Deus, os nossos olhos não estão no Senhor. Nós estamos olhando para as circunstâncias, nós estamos olhando para as dificuldades e para os problemas, e aí nós não conseguimos ver o Senhor presente conosco. Quando nós estamos chorando, as lágrimas nos impedem de enxergar com clareza aquilo que está acontecendo. Quando os nossos olhos estão nos problemas, quando o nosso coração está doendo, está sofrendo, a gente não consegue pensar racionalmente, porque nós estamos tomados pelas nossas emoções. Por isso Jacó não conseguia ver Deus ali, porque ele estava tomado por uma avalanche de emoções. Ele estava tomado pelo medo do seu irmão, pela solidão de ter saído da sua casa e por uma esperança de ir para um lugar diferente e encontrar uma esposa. E que ele não sabia se ia dar certo, ele não sabia se ele ia ser bem recebido, ele não sabia se ele ia conseguir chegar no lugar onde ele tinha como objetivo. Então ele estava tomado pelas emoções, chegou naquele lugar, deitou a cabeça numa pedra e não conseguiu perceber a presença do Senhor ali. Talvez você hoje esteja aqui nesta igreja, me ouvindo pelas redes sociais, por este canal do YouTube, e por causa dos problemas que estão acontecendo, por causa das emoções, você não esteja conseguindo ver Deus agindo na sua vida, na sua casa, no seu coração. Você precisa parar um pouco, descansar, elevar o seu pensamento e a sua mente ao Senhor. O salmista diz: olho para os montes e é de lá que vem o meu socorro.
O socorro não estava nos montes que ele estava olhando, mas o socorro estava acima dos montes. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É nele que nós devemos colocar o nosso coração. E ao mesmo tempo em que a presença do Senhor se faz manifesta naquele lugar, traz também um pouco de medo ao coração dele. Ele teve medo. Que temível lugar é este, se não outro? Que lugar é esse, se não a casa de Deus, a porta dos céus? A casa de Deus, a porta dos céus. Era neste lugar que Jacó foi levado. E na manhã seguinte, ele se levanta, pega aquela pedra, sabe aquela pedra que teve a disputa entre elas para ver quem poderia ser a hospitaleira, quem haveria de receber a mente daquele homem cansado para descansar? Exatamente esta pedra que foi tão sensível ao sofrimento de Jacó. Ele pega esta pedra, coloca ela em pé, como um memorial, para trazer à memória dele aquele momento em que ele teve uma epifania, a manifestação de Deus diante dele, o momento em que ele esteve na casa de Deus e que ele ouviu a voz de Deus e que tudo mudou, tudo na vida daquele homem mudou a partir deste momento. E ele chamou aquele lugar de Betel. Anteriormente era chamado de Luz. Betel quer dizer a casa de Deus, porque foi o lugar onde ele teve um encontro com o Senhor. E na Bíblia nós temos alguns lugares, né? Nós temos o Hebron, que é o monte de Deus, Betel agora, que ele coloca como sendo a casa de Deus, mas na realidade, a casa de Deus somos eu e você. Nós somos a casa de Deus. Nós somos o lugar onde Deus quer manifestar o seu poder, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Nosso coração, a nossa mente, é dentro de cada um de nós que Deus quer falar. É com cada um de nós individualmente e coletivamente que Deus está estabelecendo propósitos pessoais e coletivos, como igreja, como família, como povo santo e separado do Senhor. Mas Jacó, assim como eu e você, ele também tem algumas dificuldades, né, para realmente perceber que Deus é Deus e Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. E aí o Jacó ele faz um voto. Vamos conversar aqui, Senhor. Está aí no verso 20. Se de fato Deus for comigo e me proteger na jornada, se Ele providenciar o alimento e a roupa, e se eu voltar são e salvo à casa do meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. Ou seja, eu ainda não aceitei o Senhor como sendo o meu Deus. Eu ainda não consigo realmente entregar e confiar e depender do Senhor plenamente. E essa coluna memorial, essa pedra que eu deixei para me trazer à memória esse momento, né, que eu levantei neste lugar de adoração, eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo o que Ele me der. Olha a dificuldade que nós temos de entregar realmente tudo nas mãos do Senhor, né? Muitas vezes a gente fala assim, olha, se Deus abrir aquela porta de emprego para mim, aí eu vou acreditar que Ele é Deus. Mas se aquela menina me der atenção, aí eu vou acreditar que Ele é Deus. Ou aquele rapaz que eu estou gostando tanto, se ele me der atenção, aí sim, Senhor, eu vou saber que é o Senhor, que o Senhor é Deus mesmo. Eu precisava de um aumento, Senhor, sabe eu estou com tanta conta e eu sei que a culpa é minha, mas se o Senhor me der um aumento, né, e eu conseguir pagar as minhas, aí eu sei que o Senhor é Deus. A gente começa a colocar Deus à prova, e aí a gente começa a esperar que coisas aconteçam para nós reconhecermos o poder de Deus na nossa vida. Assim como nós fazemos, eu vou esperar que algo aconteça para que eu realmente desfrute de um momento de felicidade, de uma alegria real e verdadeira.
Porque quando eu terminar aquele curso eu vou ser feliz, quando o filho nascer eu vou ser feliz, quando o neto nascer eu vou ser feliz, quando o neto tiver... A gente vai postergando os nossos momentos de felicidade e vai se esquecendo de que Deus é o Deus que manifesta a alegria por meio do Espírito Santo dentro de cada um de nós. E aqui, Deus tinha a obrigação de cumprir tudo isso aqui que Jacó pediu? Não. Deus não era obrigado a fazer nada para Jacó. Era Jacó quem deveria servir ao Senhor. E ele não tinha essa consciência. Ele ainda estava achando que era Deus que tinha que servir ele. Se o Senhor me manter seguro, me proteger na jornada, me der comida e roupa, e se me fizer voltar são e salvo à casa do meu pai, então aí o Senhor vai ser Deus para mim. Jacó estava invertendo a ordem das coisas. O Senhor tem que me servir para eu reconhecer que o Senhor realmente é Deus. Deus já tinha dito para ele: olha, eu vou fazer de você uma bênção e todas as famílias da terra serão abençoadas através de você e da sua descendência. A proteção já estava inclusa nisso. O comer, o vestir, já estava incluso nisso. Ir e voltar, o Senhor falou: olha, eu vou estar com você em todos os lugares, eu vou te proteger aonde quer que você vá. O Senhor já tinha falado o que ia fazer. E mais, não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que eu te prometi. Deus iria fazer, independente de Jacó dizer: se o Senhor fizer, então eu vou tê-lo como meu Deus. Esquece o se, Deus já falou que vai. Por que você continua questionando Deus? Se Ele já te disse, se Ele já te prometeu, descansa o teu coração. Só que tem uma coisa, e a gente precisa estar muito atento. Quando Deus fala assim: olha, eu vou estar com você, a presença de Deus não quer dizer que nós não vamos passar por problemas e dificuldades. A presença de Deus não quer dizer que nós não vamos passar por constantes momentos de sofrimento, porque o sofrimento ele vai servir para aprimorar o nosso caráter diante de Deus. A presença de Deus não vai nos eximir de momentos de frustração, de decepção. Ele não falou que nós não vamos sofrer, Ele não falou que não vamos ter decepções, que não vamos sentir dor, que não vamos ser abandonados, que não vamos ser traídos. Ele não disse nada disso. Ele falou que Ele vai nos abençoar e vai estar conosco, que vai nos guardar. E aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para completá-la até a volta do Senhor Jesus. E foi o que Ele fez. Ele fez isso na vida de Jacó. Ele proveu a segurança, levou Jacó seguro até o lugar. Lá ele encontrou esposas. E aí depois você lê um pouquinho mais para frente, toda a vida, os próximos 20 anos de Jacó, ele trabalhou 14 anos por causa de uma mulher, porque foi enganado. Trabalhou mais 6 anos, porque nos 14 anos ele não ganhou nada, ele trabalhou de graça, só para receber a filha de Labão. Depois trabalhou mais 6 sendo enrolado por Labão, roubado, até que ele caiu em consciência e era o momento dele voltar. Nesse meio tempo, nesses 6 anos, ele ficou muito rico. Muito rico. Deus abençoou ele muito. Ele teve filhos, teve filha, teve 12 filhos. 11 meninos e uma menina. Só depois, lá na frente, que você vai ver que ele teve mais um filho, que foi quando a sua esposa Raquel morreu, né? Que foi o último filho, Benjamim. E o Senhor o trouxe em segurança para casa. Mas isso não foi num estalar de dedos. Não foi no tempo que ele quis. Foi no tempo de Deus. E esse tempo de Deus, ele aguardou o coração, tanto de Esaú, quanto o coração de Jacó, se acalmarem dos erros que eles cometeram. Esse tempo foi para moldar o caráter de Jacó, porque Deus ele é um Deus que fala: olha, eu vou te abençoar, mas não do jeito que você quer. A bênção de Deus para mim e para você não é do jeito que a gente quer.
E aí depois de 20 anos, lá no capítulo 33, no verso 4, tem todo um contexto aí, tá? Dessa volta. Mas olha que lindo isso aqui. Aquele irmão que nós lemos lá, que estava odiando e planejando matar, lá no capítulo 33, verso 4, Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou. E os dois choraram. O choro do perdão, o choro da saudade, o choro do arrependimento, o choro da reconciliação. E aí depois a palavra vai falar para nós, um pouco mais à frente, lá no capítulo 35, que depois de tudo isso ele voltou para a casa do pai dele, se reconciliou com seu irmão, ficou tudo em paz. E aí o que ele fez? Ele voltou para Betel, para a casa de Deus, para o lugar onde Deus há mais de 20 anos havia falado com ele e feito uma promessa para ele. Foi o momento da gratidão, foi o momento em que ele retornou ali para agradecer ao Senhor realmente, e o Senhor reconfirmar no coração dele a promessa de que faria dele uma grande nação. E da vida deste homem nós temos as 12 tribos de Israel. Nós temos um desenrolar grande. E esse lugar Betel, dizem os estudiosos, que foi o mesmo lugar onde Abraão levou Isaque para ser sacrificado. O Monte Moriá também é Betel. E é nesse mesmo lugar chamado Betel que foi construído o Templo de Jerusalém, aonde Deus primeiramente manifestou a sua presença e que muitos anos depois, o próprio Deus encarnado em Jesus Cristo entrou nesse templo para virar mesas, chicotear cobradores de impostos, vendedores, porque estavam transformando a casa de oração em uma casa de comércio. Foi desse templo de Jerusalém que saiu o julgamento de Jesus, que mandaram ele ser crucificado fora de Jerusalém, para que Jerusalém não fosse contaminado pelo sangue de Jesus. Quando nós olhamos essa história, meus queridos, o Senhor, Ele nos fala da vida de Jacó, que estava preso ao passado e ao futuro. Ele estava preso a um passado de medo e de fuga, e também a um futuro incerto, num lugar incerto e de uma esposa incerta, porque ele não sabia se realmente ele encontraria essa esposa. Perdido na sua identidade, ele chega até a casa de Deus no presente e tem um sonho. E nesse sonho Deus diz para ele: olha, você não foi feito para ter um casamento, você não foi feito para ter uma família, você não foi feito para ter riqueza, mas você foi criado para glorificar o nome de Deus. E à medida que você glorifica o nome de Deus, essas bênçãos, casamento, família, filhos, bens materiais, momentos de felicidade nesse mundo, são consequências da bênção de Deus na sua vida. Enquanto você caminha e glorifica a Deus com a sua vida, Ele vai te abençoar, Ele está com você, e eu creio que certamente Deus está neste lugar, neste momento. E talvez quando nós entramos por estas portas, quando nós começamos esta gravação, talvez nós não tivéssemos essa consciência que Deus está aqui. Assim como o ar que você está respirando, Ele está aqui. Ele está ouvindo a palavra que está sendo ministrada a respeito dele. Ele está ouvindo o seu pensamento e o seu coração, porque Ele te sonda. Ele sabe o que é que está passando na sua alma, no seu coração. Ele conhece os seus medos, as suas angústias, os seus desesperos. Ele conhece tudo aquilo que tem impedido você de realmente se entregar, depender realmente dEle. E nessa hora você tem a oportunidade de orar ao Senhor.
Você tem a oportunidade de falar para o Senhor: olha, eu quero falar o que o Senhor já sabe, que no meu coração está passando isso. Eu estou com medo disso e disso. Eu tenho ainda esperança de acontecer isso ou aquilo. Mas nós precisamos entender uma coisa: o nosso passado, você não pode viver preso ao seu passado. O nosso passado, ele é uma história, para a gente saber de onde, para que nós possamos trazer à nossa mente, ao nosso coração, a lembrança de onde nós viemos. O futuro é incerto, a gente não sabe se quando sair daqui, ou se esse culto vai acabar. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer hoje à tarde ou à noite. O futuro, ele é incerto. A única coisa que nós temos é o presente. E o presente é uma dádiva do Senhor, para mim e para você. E para viver o presente, eu preciso entender que eu sou um filho amado de Deus, de que nós somos filhos e filhas amados do Senhor, e de que o Senhor está conosco, nos guardando, nos protegendo, nos guiando, e Ele tem promessas, tem propósitos para nós. Talvez os propósitos de Deus na sua vida não sejam aqueles que você tem, porque os planos e o propósito de Deus são muito maiores do que os nossos. E aí você tem uma escolha hoje: você pode querer viver o seu plano, o seu propósito, ou deixar ele de lado, engaveta esses planos e propósitos que você tem e viver os planos e os propósitos de Deus na sua vida. Amém? Eu te convido nessa hora a curvar sua cabeça, a continuar com o seu coração aberto e fazer essa oração comigo. Senhor, nós cremos que verdadeiramente o Senhor se faz presente neste lugar, por meio da Tua Palavra, por meio da presença dos nossos irmãos, por meio do Teu Espírito que é santo, que é onipresente, onisciente, onipotente e onitemporal. O Senhor está em todos os lugares, em todo o tempo, sondando mentes e corações neste momento. O Senhor sabe do que temos medo, as dúvidas que trazemos no nosso coração. O Senhor conhece a nossa alma melhor do que nós mesmos. O Senhor que sonda a nossa mente e o nosso coração, Deus. É diante do Senhor que nós queremos colocar tudo o que temos e tudo o que somos nessa hora, no Teu altar. Talvez o altar do nosso lar esteja destruído, e o Senhor queira que nós, nessa manhã, Senhor, restauremos o altar do Senhor na nossa casa, no nosso coração, na nossa mente, na nossa família, Senhor. Talvez essas famílias tenham deixado, Senhor, o costume, Pai, de buscar a Tua presença coletivamente. Talvez as famílias tenham deixado o costume de buscar ao Senhor particularmente. E essa falta de busca do Senhor, essa negligência, tem trazido dor, sofrimento, angústia aos lares, tem trazido conflitos no relacionamento entre pais e filhos, entre cônjuges, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos nesta manhã, Senhor, ter a consciência de que precisamos restaurar o altar de oração em nossos lares, o altar da oração nas nossas vidas, de estudarmos a Tua Palavra, de contemplar e consagrar nossa vida ao Senhor. Oh Deus amado, a Tua Palavra é tão santa, tão poderosa, que ela derrama em nós um constrangimento por sabermos que somos tão amados pelo Senhor e que não temos merecimento algum. O Senhor nos ama incondicionalmente. O Teu amor por nós independe de quem nós somos ou do que nós fazemos. O Teu amor por nós tem base naquilo que Jesus já fez, pelo sacrifício de Cristo naquela cruz, onde o sangue do Cordeiro foi derramado para a purificação dos nossos pecados. E é esse Espírito que habita em nós e nos leva realmente a conhecer o Senhor por meio da palavra. Esse Espírito que nos constrange, Senhor, porque fala conosco,
nos leva de volta à presença, à casa do Senhor, nos faz lembrar, Pai, que nós somos a casa do Senhor, nós somos essa habitação do Senhor hoje, e que nós precisamos manter limpa a nossa casa, o nosso coração, a nossa mente tem que estar limpo, para que o Teu Espírito tenha prazer em habitar em nós. Que nós possamos nos livrar, Senhor, de todo o orgulho, vaidade ou arrogância, de toda a autossuficiência, Senhor. Que possamos realmente consagrar a nossa vida, o nosso coração e mente no Teu altar, para sermos usados como instrumentos poderosos nas Tuas mãos. Que possamos ser realmente agentes de transformação num mundo de trevas e caos. Que possamos ser um farol em meio à tempestade, Senhor, que apontam para Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos pelo privilégio que o Senhor nos dá de nessa manhã nos reunirmos como corpo de Cristo para compartilhar da Tua palavra. E somos mais gratos ainda por saber que o Senhor está neste lugar e que a presença do Senhor é manifesta, não só aqui, mas também nos lares que nos escutam neste dia, neste período, nesta manhã, tarde ou noite, porque eu não sei a hora em que essas pessoas vão ouvir a mensagem do Senhor, mas independente do momento em que elas ouvirem, que elas tenham a certeza de que o Senhor está também no lar delas, o Senhor está naquele lugar, transformando mentes, corações, vidas, para a glória do Senhor. Porque esse é o propósito para o qual nós fomos criados, glorificar o Teu santo nome e assim desfrutar da presença do Senhor, ter prazer na presença do Senhor, dia após dia após dia, de agora até o momento em que o Senhor nos chamar ou até quando o Senhor retornar. E a promessa do Senhor é que independente do que acontecer na nossa vida, o Senhor estará conosco. E o Senhor vai cumprir o propósito para o qual o Senhor nos criou. Louvamos ao Teu santo nome, adoramos a quem o Senhor é e nos rendemos diante do Senhor, porque o Teu amor é realmente presente. A Tua graça, Cristo amado, é sentida por nós. E a comunhão, a consolação do Espírito Santo, ela é presente em todos os momentos da nossa vida. E é por causa desse amor, desta graça, dessa comunhão e consolação, que nós oramos ao Senhor nessa hora, certos do Teu amor por nós. Aleluias. Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas, Senhor. Que em nome de Jesus a Tua palavra seja sempre presente em nós, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém e amém.